Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo a todos ouvintes deste som e os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 33. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, porquanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem as juntam em celeiros, contudo o vosso Pai os sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não inquieteis, dizendo: que hei de comer, que hei de beber, ou com que vos vestiremos? Porque os gentios, os que procuram todas essas coisas, pois vós, Pai Celestial, sabe que necessitais de todas elas. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, como de costume, meu amado, peço a sua atenção para que você possa vir ouvir e entender a palavra de Deus. Esse texto, meu amado, que nós lemos, é um texto aonde vai falar a continuação do Sermão da Montanha, aonde o Senhor Jesus, ao sentar com seus discípulos e uma grande multidão, ele começa a ensinar a eles como todo cristão devia viver nesta terra. E ali ele começa a ensinar e dar vários exemplos àquela multidão, dizendo a respeito, aonde no versículo 19 ele vai dizer, ele vai dar alguns exemplos e começa a falar: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para o vosso outro tesouro no céu, onde a traça nem um ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E em seguida ele vai falar a respeito sobre as vestimentas, sobre o que comer e o que beber. Mas nós sabemos, meu amado, que a realidade que nós estamos vivendo é outra. Aonde bem nós sabemos que nós estamos passando no nosso país uma crise financeira e uma crise moral, aonde o homem ele tem procurado riqueza, dinheiro, fama, e tem esquecido os padrões divinos que Deus deixou na sua palavra para que o homem possa viver. Mas esta noite, meu querido, nós estamos aqui para falar para você a respeito desta palavra, aonde nós estamos vendo as desgraças no nosso país, aonde nós estamos previdenciando todas essas coisas, porque o homem tem deixado de procurar a Deus para saciar as suas próprias vontades. Então, o Senhor Jesus, essa noite, Ele nos envia aqui para dizer e falar o teu coração,
Porque Deus, essa noite, Ele está falando ao teu coração através dessa palavra, através dos seus louvores, e diz: eis que estou à porta e bato ao teu coração. Se tu abrires a porta do teu coração, entrarei e cearei contigo. Então, meu querido, esta noite, abra a porta do teu coração, ouça a palavra de Deus. Mas infelizmente, meu amado, nem todos ouvem, nem todos obedecem o Evangelho de Deus. Mas por sorte, meu amado, é que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Pois a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e confessa os seus pecados, esse alcançará a misericórdia de Deus. Então, meu querido, esta noite você tem essa oportunidade de ouvir esta palavra. Você está sendo bem-aventurado por ouvir esta palavra, pois a Bíblia nos diz também que no livro de Isaías, capítulo 59, que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, mas o que afasta o homem de Deus é os pecados dele. O homem tem se afastado de Deus através de seus pecados, mas a Bíblia diz que Deus ele não está com a mão encolhida que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado que não possa ouvir. Mas como a Bíblia diz, o homem ele perece. Deus ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento das Escrituras. Examinais as Escrituras, porque ela testifica de mim. E esta palavra, meus amados, que nós pregamos, esta palavra que os irmãos aqui estão anunciando todos os sábados, esta é a palavra, o manual que Deus deixou para todo cristão, para viver por ela, seguir por ela. Pois o homem ele tem ignorado esse plano divino que Deus deixou para ele. Mas esta noite o Senhor Jesus, ele vem com a sua misericórdia, trazendo a mim e aos meus irmãos para falar desse amor, para dizer, meu querido, que você está andando em caminhos tortuosos, caminhos, meu amado, que aparentemente aos seus olhos parece perfeito, mas são caminhos que estão levando você à morte. Pois Jesus Cristo, ele ao ressuscitar ao terceiro dia, apareceu para os seus discípulos e disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ensinai e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, meu querido, nós estamos aqui a mandado de Deus para dizer, meu amado, a importância que você tem para Deus. Mas talvez, meu querido, você diga: mas irmão, eu não consigo me aproximar de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. A Bíblia diz que todos os pecados desconstituídos estão da glória de Deus, sim, que todos necessitam da sua presença e da sua misericórdia. Mas a Bíblia também ela vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Somente através de Jesus que o homem pode ter essa graça. Pois o homem ele pensa, por ele ser um bom pai de família, por ele ser um cidadão, pagar suas contas em dia, ele pode estar salvo. Não. Somente a salvação através de Jesus Cristo de Nazaré. E nós vemos, meu amado, tudo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo. Aonde no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus ele vai dizer que quando tudo isso estiver acontecendo é que estava próximo a vinda do Filho do Homem. E nós sabemos, meu amado, que tudo que está escrito, aonde a Bíblia vai dizer que quando estiver rumores e rumores de guerra, quando se levantaria nação contra nação, é que estaria perto, meu amado, de a volta do Filho de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele foi preparar um lugar nas mansões celestiais, num lugar, meu amado, aonde as ruas são de ouro e de cristais, aonde ali não haverá mais dor, ali não haverá mais sofrimento. E ele lhes prometeu que voltaria outra vez para buscar os seus discípulos, que ele viria buscar um povo no meio do seu povo, um povo remido, lavado com sangue carmesim. E ele também, meu amado, ele disse naquele momento, naquela passagem para os seus discípulos, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que somente a verdade nele, meu amigo. Ele disse: ele é a verdade, ele é o caminho, somente ele é o caminho, somente ele pode te conduzir a Deus. Pois a Bíblia nos diz que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo de Nazaré. O homem a qual levou sobre si, meu querido, as minhas e as tuas enfermidades. Ele fez-se pecador por mim e por você. Porque a palavra de Deus ela nos diz que Jesus ele veio para buscar o que se havia perdido.
E antes, meu amado, antes de Jesus pagar o preço na cruz por mim e por você, nós éramos como ovelhas desgarradas sem pastor. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor Jesus, ele veio para fazer uma nova aliança, para que o homem pudesse ter uma nova aliança com o Senhor. Mas para isso, meu querido, para que eu e você possamos ter essa aliança com o Senhor, nós precisamos ter Jesus Cristo não somente como nosso Salvador, nós precisamos ter Jesus Cristo também como Senhor, porque quando nós temos o Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas e como Senhor, nós obedecemos os seus mandamentos. Pois muitos dizem, mas irmão, eu já conheço a Deus, irmão, eu já obedeço eu conheço os seus mandamentos. Mas eu te digo esta noite, meu querido, que uma coisa, meu amado, é você conhecer a verdade. Outra coisa, meu querido, é você estar na verdade. Uma coisa, meu querido, é estar perto de Jesus. Outra coisa é andar com Jesus, entender os seus mandamentos, entender os seus princípios que Deus deixou para mim e para você. Então, meu querido, esta noite, venha, confesse seu pecado perante ao Senhor, pois a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32, que todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo aqui na terra perante o homem, como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. Mas aquele, meu amado, que negar o seu nome aqui na terra perante o homem, naquele grande dia também será negado. Então, meu querido, não queira ter esse desprazer do Senhor, negar o seu nome perante a Deus. Venha para Cristo esta noite. Deus está falando ao teu coração. Você precisa de Jesus, você precisa dele, porque todos nós somos carentes e precisamos da graça de Deus. Pois o profeta Oséias, ele diz, prossigamos a conhecer ao Senhor, porque ele virá sobre nós como a chuva serôdia sobre o seu povo. Porque hoje, meu amado, o Senhor Jesus, ele está como advogado fiel, à destra de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Mas naquele grande dia, meu amado, ele não virá mais como advogado, ele virá como juiz. E naquele dia, meu querido, nenhum de nós vamos poder dizer que não ouvimos a palavra de Deus, pois muitos que aqui se encontram têm ouvido a palavra de Deus através de um trabalho que nem esse, através de uma rádio, através de uma pregação de um pastor. Mas nós estamos aqui para falar, para reforçar este trabalho, esse ide do Senhor. Ele quer que você se arrependa, ele quer que você volte para os seus caminhos, porque Deus fez a mim e a você a sua imagem e a semelhança, para que nós possamos viver na sua presença, Ele adorando na sua santidade. Mas através do pecado, através da desobediência de um homem, veio o pecado, e através do pecado veio a morte. Mas também, meu querido, através da obediência de um só, muitos serão salvos. Então, meu querido, você pode sim, se você abrir o seu coração, você pode conhecer esta palavra, você pode ser salvo por Cristo Jesus. Então, meu querido, venha para Jesus. Certa vez, meu amado, como a palavra de Deus ela não diz, chegou um certo jovem para Jesus e disse: mestre, o que eu hei de fazer para ter a vida eterna? E o Senhor Jesus, ele disse: como diz os mandamentos? Como tu lês? E ele disse: eu conheço os mandamentos desde a minha mocidade. Então Jesus olhando para ele, sabendo as intenções do seu coração, ele diz a ele: então vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, então me segue. Aquele homem ficou triste, porque aquele homem, o seu coração estava na riqueza. Então, meu querido, pois a Bíblia hoje ele nos diz, o Senhor Jesus diz, ele faz uma pergunta a você: onde está o teu coração? Pois o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta o homem ter riqueza, glamour, ter fama e não ter Cristo Jesus na sua vida? Pois talvez, meu querido, venha, Jesus está de braços abertos essa noite para você. Não perca essa oportunidade, meu querido, que Deus ele está lhe dando. Pois a Bíblia vai dizer que será uma vez que essa graça vai cessar. Então as pessoas correrão para um lado e para o outro e não vão mais ouvir esta palavra. Então, meu querido, esta noite, venha, creia nesta palavra, aceite a Jesus, confesse o seu nome, porque Deus ele está aqui para lhe salvar, meu amado. Deus ele é amor, misericórdia, mas porém ele é justiça.
Então, meu querido, creia nesta palavra, que Deus lhe abençoe. E o mais, meu amado, dê ouvido a essa palavra de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.